Estudo da formação de um precedente previdenciário via IRDR, a possibilidade de cômputo do período de auxílio-doença, B31, na aposentadoria especial, B46. Fernando Rubim. Angélica Mergem. Resumo: visa-se, por meio do presente artigo, analisar a possibilidade de cômputo do período em que o segurado permaneceu afastado do ambiente laboral em razão do recebimento do benefício auxílio-doença previdenciário, B31, na composição da aposentadoria especial, B46. Para tanto, estudar-se-á o surgimento do incidente de resolução de demandas repetitivas, seus requisitos de instauração e forma de julgamento, mediante a análise, inclusive, de incidente instaurado perante o egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Introdução. A Seguridade Social foi instituída pela Constituição Federal de 1988, tendo por escopo assegurar, por meio da Previdência Social e de diversas outras ações dos poderes públicos, os valores do bem-estar e da justiça social. Dentro do regime geral da Previdência Social, encontram-se os auxílios-doença e o benefício da aposentadoria especial, todos regidos pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Nesse sentido, como dito, discutir-se-á a possibilidade de cômputo, na aposentadoria especial, do período em que o segurado permaneceu afastado do ambiente laboral e em gozo do benefício auxílio-doença previdenciário. Vale destacar que tramita perante o Tribunal Regional Federal da 4ª Região um incidente de resolução de demandas repetitivas destinado a discutir a possibilidade de contagem do período em que o segurado esteve em gozo do benefício de auxílio-doença de natureza não acidentária como tempo de serviço especial para fins de inativação. O objetivo, aqui, é discutir a proposta de inclusão do período em que o segurado desfrutou do benefício auxílio-doença previdenciário, B31, para fins de concessão da aposentadoria especial. Para tanto, efetivar-se-á um estudo amplo acerca do incidente de resolução de demandas repetitivas. A essência do debate é proporcionar a efetiva proteção dos direitos dos segurados. 2. Contagem do período de gozo do auxílio-doença, B31, na aposentadoria especial. 2.1 Requisitos. Atualmente, para que o segurado faça jus ao cômputo na aposentadoria especial, do período em que esteve gozando do auxílio-doença previdenciário ou comum, é necessária a comprovação de que o afastamento e o exercício da atividade especial se deram até 18 de novembro de 2003. Isto porque, após essa data, passou a vigorar a nova redação do artigo 65, parágrafo único, do Decreto número 3.048/99, dada pelo Decreto número 8.123, de 2013. Em síntese, o texto original do referido diploma legal assegurava ao beneficiário o cômputo do período em que permaneceu afastado percebendo qualquer dos benefícios de auxílio-doença desde que, naquele momento, exercesse atividade considerada especial. Sobreveio, contudo, nova alteração na redação do artigo por meio do Decreto número 4.882, de 18 de novembro de 2003. Com a modificação, houve restrição do direito dos segurados. A permissão de cômputo passou a ser concedida somente àqueles que, a partir de 11 de novembro de 2003, usufruíssem do benefício auxílio-doença acidentário, B91,
Nesse ponto, deve ficar claro que se o auxílio-doença previdenciário foi concedido em virtude do exercício de atividade laboral, ou seja, como se assim fosse auxílio-doença acidentário, o segurado computará o período na sua aposentadoria especial desde que, é claro, cumpridos os demais requisitos. O cerne da questão consiste na necessidade de se conceder tratamento isonômico aos segurados. A Constituição Federal de 1998, aliás, em seu artigo 201, 1 grau, veda a diferenciação de critérios para a concessão de aposentadoria, com a exceção das atividades especiais, a saber, aquelas que prejudiquem a saúde ou a integridade física dos segurados. É possível concluir, a par disso, que o tempo de afastamento do segurado deverá ser computado para fins de concessão da aposentadoria especial, independentemente de qual modalidade do benefício auxílio-doença tenha sido concedida. Perceba-se que o segurado obtém o auxílio-doença previdenciário em virtude da sua incapacidade e não por mero capricho. Caso assim não fosse, configurar-se-ia fraude. Assim, segue nosso entendimento sobre a possibilidade de cômputo na aposentadoria especial, o período em gozo de auxílio-doença comum. Entendemos que sim, diferenciando a concessão do auxílio-doença de natureza acidentária e atrelada ao ambiente de labor inóspito com o benefício por incapacidade de natureza comum, B31, que realmente não teria por que ser utilizado favoravelmente ao segurado para qualquer finalidade relacionada ao B46. Nesse último caso, presente a restrição destacada, o trabalhador certamente terá maior dificuldade para preencher tempo necessário para a percepção da aposentadoria especial, ainda mais se a saída em benefício não acidentário for de longa duração. Seria cenário mais apropriado daí para buscar futuramente a concessão de uma aposentadoria ordinária, B42, convertendo o tempo especial em comum, e assim, utilizando-se do período em B31 para fins de contagem/composição do tempo de contribuição. Ainda assim é possível que o segurado que perceba auxílio-doença comum venha a computar como tempo especial o período de afastamento. Deverá, contudo, existir um nexo entre a atividade exercida pelo segurado e o motivo que ensejou a concessão do benefício auxílio-doença. A título exemplificativo, tem-se o caso do segurado que trabalha com agentes nocivos e, por conta disso, contrai doença respiratória. Nessa hipótese, terá o beneficiário direito à contagem diferenciada. 9. Discute-se, ainda, a possibilidade do segurado que exerce atividade especial computar o período que permaneceu afastado, percebendo auxílio-doença previdenciário, por motivos alheios ao exercício da atividade laboral. Parte da jurisprudência entende que a concessão violaria o decreto e ofenderia a Constituição Federal. Primeiro, porque o segurado estaria longe dos agentes nocivos. Segundo, porque a incapacidade não tem qualquer nexo com a exposição aos agentes nocivos no ambiente laboral. A esse respeito, prelecionam Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazari. Essa limitação em relação ao auxílio-doença prejudica o trabalhador e contraria a lógica do sistema de proteção previdenciária de que o recebimento temporário de benefício substitutivo do rendimento do trabalho deve ocorrer sem prejuízo da contagem do tempo de atividade especial, mesmo quando a incapacidade seja de origem comum, não acidentária.
A Turma Regional de Uniformização da 4ª Região sedimentou entendimento no sentido de que o segurado terá o direito de computar o período de afastamento como especial, independentemente de qualquer nexo ou vinculação da atividade por ele desenvolvida com o gozo do auxílio doença acidentário ou previdenciário. Frise-se, nesse ponto, a existência de grande divergência no respectivo tribunal. Defende-se, por meio do presente artigo, que o cômputo deverá abranger o auxílio-doença previdenciário, B31, e auxílio-doença acidentário, B91. Malgrado as opiniões em sentido contrário, os princípios da contrapartida e da fonte de custeio consagram a necessidade de, havendo contribuição, ser concedido o benefício. 2.2 Análise jurisprudencial dos Tribunais Regionais Federais. No intuito de enriquecer o debate aqui posto, analisar-se-á, no presente momento, as diversas fundamentações trazidas pelos tribunais para o cômputo, ou não, do período de afastamento como tempo de exercício de atividade especial. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região admite a inclusão do período em que o segurado permaneceu em gozo de auxílio-doença previdenciário no tempo de atividade especial. Deverá o segurado intercalar entre os períodos de efetiva atividade, sob exposição a agentes de risco, art. 63 do Decreto nº 2.172/97 e art. 65 do Decreto 3.048/99. O impetrante deverá comprovar, portanto, o exercício de atividade considerada especial e o nexo etiológico. Em sentido diametralmente oposto, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região consagrou o entendimento de que os segurados não farão jus ao cômputo do período que ficaram afastados do ambiente laboral pelo recebimento do benefício auxílio-doença previdenciário ou auxílio-doença acidentário no tempo especial. Isso porque, nesses casos, o segurado não estaria exposto a nenhum agente nocivo. É de se refutar o entendimento. Presentes os requisitos, o segurado deverá computar o período de recebimento dos auxílios-doença para fins de gozo da aposentadoria especial, na medida em que o beneficiário, nesses casos, está exposto a agentes nocivos e o afastamento da atividade laboral se dá por motivos de saúde. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, a seu turno, consagra que somente é possível computar, para fins de recebimento de aposentadoria especial, o período do auxílio-doença acidentário. O tribunal entende que o período de auxílio-doença previdenciário somente poderá ser considerado como tempo de serviço comum caso houvesse, ainda que de maneira alternada, um período de exposição a agentes de risco. Para o tribunal, o auxílio-doença previdenciário não se iguala ao auxílio-doença acidentário. Isso porque o auxílio-doença acidentário tem ligação direta com o exercício da atividade profissional. O afastamento, pois, não impede o segurado de obter o reconhecimento do período em que exerceu atividades em condições especiais. Por fim, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região exige a demonstração da relação de causa e efeito entre o afastamento da atividade laboral e o agente nocivo a que o segurado estava exposto. O beneficiário deverá desempenhar atividade reputada especial, ainda que de forma intercalada. 19 Caso o segurado não acoste prova idônea e suficiente, poderá ainda assim fazer jus à inclusão do período se o INSS não demonstrar que o afastamento não teve relação de causa e efeito com a exposição ao agente nocivo. 3. O incidente de resolução de demandas repetitivas de acordo com o novo CPC.
3.1 Surgimento. Formou-se, com o advento do novo Código de Processo Civil, um microsistema de formação concentrada de precedentes obrigatórios. Não obstante, considerando a extensão do tema, o presente artigo abordará tão somente o incidente de resolução de demandas repetitivas, previsto no artigo 976 e seguintes do Diploma Processual Civil e na Lei nº 13.256/16. De acordo com o artigo 927, inciso 3º, do Código de Processo Civil, os juízes e tribunais observarão os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos para aplicação da fundamentação a casos análogos que tratem da mesma questão de direito. Demandas repetitivas constituem uma anomalia no sistema processual. Nada justifica que uma mesma questão deva ser examinada diversas vezes pelo Poder Judiciário. O incidente examinado é uma técnica posta à disposição da uniformização da aplicação do direito. Objetiva-se dar fim aos litígios massificados e proporcionar celeridade na tramitação dos feitos. A técnica é uma reestruturação de duas experiências, a Group Litigation Order do direito inglês e o Musterverfahren do direito alemão. 24 Trata-se de método para descongestionar o poder judiciário e proporcionar segurança jurídica. A análise do procedimento é de atribuição exclusiva dos tribunais de segundo grau, TJS, TRFS e, por analogia, TRTS. A decisão vinculará todos os processos em que a mesma questão de direito se apresente na esfera de competência do tribunal julgador. Minimizar-se-á, via de consequência, a concentração de feitos relativos à mesma matéria. Assim, do incidente de resolução de demandas repetitivas. Se entende uma decisão proferida por um determinado órgão jurisdicional, a qual serve como fundamento a ser considerado para outros julgadores que possam definir o direito aplicável no julgamento de outros casos análogos àquele antes decidido. O incidente de resolução de demandas repetitivas é instrumento processual destinado a pacificar o entendimento. Por meio do procedimento, evita-se que uma mesma questão de direito, presente em demandas de sujeitos diversos, receba respostas diferentes pelos vários órgãos do Poder Judiciário que eventualmente tenham contato com a causa. É nada mais do que um método para a concessão de tratamento isonômico e igualitário. A existência de demandas repetitivas gera inúmeros problemas, especialmente ligados à inconsistência do sistema jurídico e à possibilidade de que situações idênticas recebam tratamentos completamente distintos. O procedimento instaurado regulará os casos existentes e futuros, uniformizando o decisum. 30. Denota-se, a partir das considerações já trazidas, que o incidente tem como finalidade precípua acabar com as divergências e estabilizar o entendimento. Após a tramitação do procedimento, a decisão ex-arrada deverá ser aplicada uniformemente a todos os demais casos que abordem a mesma questão de direito no âmbito do respectivo tribunal. 31. 3.2 Instauração e julgamento. Para a instauração do procedimento, deverão estar presentes os pressupostos do artigo 976 do Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, esse incidente só se presta quando houver efetiva multiplicação de processos. É necessário, ainda, que a controvérsia sobre essa questão de direito, apresentada em vários feitos,
seja capaz de oferecer risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica. A provocação do incidente a ser feita por petição ou por ofício, conforme o caso exige que se instrua a peça com prova pré-constituída que demonstre o preenchimento dos requisitos antes indicados, isto é, da pendência de múltiplas demandas envolvendo apenas a mesma questão de direito, com risco à isonomia e à segurança jurídica. A instauração 3.4 do procedimento deverá receber ampla publicidade, impondo-se aos tribunais manter um banco de dados específico com informações a respeito das questões de direito submetidas aos incidentes de resolução de demandas repetitivas, com os fundamentos determinantes da decisão e os preceitos legais a ela relacionados. Esse cadastro deve alimentar o Sistema Nacional criado pelo Conselho Nacional de Justiça. O rol dos legitimados para propor o incidente encontra previsão no Código de Processo Civil, sendo eles, 1. Juiz ou relator, por ofício, 2. Partes, por petição, 3. Ministério Público ou pela Defensoria Pública, por petição, 4. Pessoa jurídica de direito público, e, 5. Associação civil em defesa dos seus interesses. Eventual revisão do fundamento jurídico, em respeito à segurança jurídica, deverá ser também proposta por qualquer dos legitimados. O julgamento do incidente caberá ao órgão indicado pelo regimento interno dentre aqueles responsáveis pela uniformização de jurisprudência do tribunal. A admissão do incidente compete ao órgão colegiado a quem é atribuído o seu julgamento, na forma do que dispõe o regimento interno do respectivo tribunal. O relator deverá, após a sua admissão, determinar a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos em que se debata exclusivamente a questão de direito a ser examinada no território de abrangência do tribunal. O Ministério Público deverá ser intimado para manifestar-se no prazo de 15 dias. O incidente será julgado em um ano e terá preferência sobre os demais processos, ressalvados aqueles que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus. Transcorrido o prazo, cessará, em princípio, a suspensão, salvo decisão fundamentada do relator em sentido contrário, art. 980 do CPC. O juiz pode ouvir, antes de decidir, no prazo comum de 15 dias, as partes, especialistas e outros interessados, pessoalmente ou em audiência pública. Após o prazo para manifestação do Ministério Público, também em 15 dias, o relator pedirá dia para julgamento do incidente. O conteúdo do decisum abrangerá a análise de todos os fundamentos suscitados atinentes à tese jurídica, sejam eles favoráveis ou contrários. Haverá, portanto, uma exposição do objetivo do incidente. 41 Vale ressaltar, novamente, que o incidente de resolução de demandas repetitivas só será julgado caso presente, dentre outros requisitos, o interesse público. Todos os fundamentos utilizados para a decisão deverão estar presentes. Isso porque sua conclusão será aplicada a todos os processos individuais ou coletivos, atuais ou futuros, que tratem da tese decidida, e que tramitem na área de abrangência do tribunal, inclusive as causas de competência dos juizados especiais. A decisão que julga o incidente comporta recurso especial ou extraordinário, conforme discuta a matéria de direito federal ou constitucional. A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça afetará todos os processos em âmbito nacional. 44 Esses recursos terão,
por determinação do próprio CPC 45, efeito suspensivo, presumindo-se repercussão geral da questão constitucional eventualmente discutida. Para Ana Surani Martins Costa, a decisão tem natureza de súmula vinculante na jurisdição do tribunal. Veja-se. A decisão proferida no incidente tem a natureza de uma súmula vinculante em tribunal local, tratando-se, sob nosso olhar, de um precedente judicial vinculante, em face de a decisão ser oriunda do órgão especial ou do plenário do tribunal e de seu resultado deve ser imposto a todos os processos pendentes sobre o mesmo assunto, sob pena de reclamação ao tribunal. É possível perceber que a decisão exarada no incidente terá força vinculante, devendo ser aplicada nos demais processos, atuais ou futuros, que tratarem da mesma questão de direito. Ao cabo, ressalta-se a possibilidade de intervenção do amicus curiae, amigo da cúria, amigo da corte. O Código de Processo Civil trouxe a tipização desta espécie de intervenção de terceiro. Aquele que tiver interesse institucional no debate de determinada questão pode participar do processo a fim de oferecer razões para a justa solução ou mesmo para a formação de um precedente. No dia 25 de outubro de 2017, durante o julgamento do incidente de resolução de demandas repetitivas que tramita no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, IBDP, e outros órgãos participaram da discussão, como amicus curiae, a fim de fixar entendimento acerca da possibilidade de computar o período de gozo de auxílio-doença previdenciário como tempo especial. 0. O Instituto Nacional do Seguro Social recorreu da decisão, apresentando recurso extraordinário e especial no dia 27 de novembro de 2017. As partes e terceiros interessados foram intimados para apresentar contrarrações. Feito o juízo de admissibilidade, aguarda-se a apreciação dos recursos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, respectivamente. Nesse caso, como a matéria tem interesse nacional e não regional, confere-se aos recursos excepcionais efeito suspensivo, conforme dicção do art. 987, para um grau do Código Processual, presumindo-se ainda a repercussão geral da questão constitucional discutida. 4. Conclusão. O desenvolvimento do presente estudo viabilizou uma análise acerca da possibilidade de se computar o período em que o segurado permaneceu afastado do ambiente laboral e em gozo do benefício auxílio-doença previdenciário/comum, B31, na aposentadoria especial. As teses já apontadas, no incidente de resolução de demandas repetitivas que tramita no egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, permitem um aprofundamento do tema. Alguns aspectos a respeito da necessidade de cômputo podem ser trazidos à baila. O primeiro diz respeito à impossibilidade de se prever, com segurança, o momento exato em que o segurado contraiu a doença. O risco social não permite demonstração efetiva do nexo etiológico entre o exercício de atividade laboral com exposição a agentes nocivos e o afastamento do segurado. O segundo guarda relação com a vedação constitucional na imposição de requisitos diferenciados para os segurados, à exceção daqueles que exercerem atividades especiais. Os segurados que recebem auxílio-doença previdenciário ou acidentário deverão computar o período de afastamento para fins de gozo da aposentadoria especial. Malgrado as divergências, que podem ser observadas pela análise dos entendimentos exarados nos tribunais regionais federais do país,
O TRF da 4ª Região, por meio do incidente de resolução de demandas repetitivas, vem fomentando a discussão. Conclui-se, diante do exposto, ser possível o cômputo, na aposentadoria especial, do período que o segurado permaneceu afastado do ambiente laboral e percebendo qualquer dos auxílios-doença, previdenciário ou acidentário. Em outras palavras, ambos os benefícios de auxílios-doença devem agregar no tempo de contribuição da aposentadoria especial. É inconcebível, em virtude da fonte de custeio e do princípio da isonomia, a concessão de tratamento diferenciado.